Aos irmãos da internet que nos acompanham, quero começar desejando a vocês um feliz 2014. Não sei se a Andréia, a nossa irmã Andréia, já está assistindo esse culto de Paris. Se você está, Andréia, um beijão. Aproveite. Nossos amigos dos Estados Unidos, de Vitória, pessoas espalhadas por todos os lugares. Quero mandar um abraço, uma saudação, e que Deus possa falar com vocês nessa noite, em nome de Jesus. Vamos à leitura lá, Gênesis 18, verso 17. Disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que faço? Ocultarei a Abraão o que faço? Deus falando. E coloca aqui, lança um ponto de interrogação, porque ele está dizendo que ele não oculta nada dos seus filhos. E Deus tem prazer em se revelar. A Vitória que veio no culto hoje? Vitória veio? Aleluia. Deus não tem pessoas, isso não é para todos. Não se anime, não levante a sua mãozinha todo mundo, que não é a verdade. Deus não oculta coisas a determinados filhos ou a determinados ministros. Isso não é geral. Tem gente que pensa que a igreja é uma democracia, que tudo que Deus fala com todo mundo, que tudo que Ele faz, Ele anuncia primeiro a todos. Isso não é uma verdade. Ele sabe com quem fala. Amém? Feche seus olhos. Tomara que Deus fale com você mais e mais. Esse é o meu desejo, que Deus se revele mais e mais. Mas eu não tenho como fazer Ele se revelar a você, se você não tem uma experiência pessoal com Ele, se você não tem se nós não temos um relacionamento pessoal. E daí a gente fica de orelhada em orelhada aí. Deus falou, toma decisões, Deus falou. E uma coisa também é quando você fala para Deus, outra coisa é quando Deus fala com você. Quando Deus fala com você é tremendo. Para falar com Deus, qualquer um fala. Agora, quando Deus dá uma passeada, fala: vou falar com você. Aí a coisa fica boa. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, te rendemos graças. Pai, sei que estamos diante de um tempo novo, de um tempo gostoso, de um tempo de celebração, que nós estamos a ponto de uma explosão de fé. E eu quero, Pai, me render ao Senhor de todo o meu coração. Eu quero ser genuinamente teu. Eu não quero uma peça falsificada no meu corpo. Eu não quero nada que não seja teu. Eu não quero um pensamento que não venha do Senhor. Eu não quero uma atitude que não seja inspirada pelo teu Santo Espírito. E quero, Pai, que essa palavra, quero ser fiel a ela. Quero ser fiel àquilo que o Senhor inspirou. E eu possa reproduzir exatamente qual é o teu pensamento para nós, qual é o teu sonho para as nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Nossa primeira ceia, Deus está a ponto de fazer grandes coisas. Opa! De quem foi esse amém? Gostei. Foi lá do fundo? O Gleison. O Gleison, depois de casou, não perde. E aleluia por isso, como é bom quando a gente reconhece o presente de Deus na nossa vida e desfruta dele. Mas Deus está a ponto de fazer grandes coisas. Deus quer mover coisas tremendas. Deus não precisa mais do que um dia para mudar a história de uma pessoa. Deus precisa apenas de um homem ou de uma mulher que diga para ele: eis-me aqui,
Amém? Alguém que diga: estou pronto. Isso aí, só o Kiko pode dizer: eu estou pronto. Vocês não sabem o que vem depois dessa palavra. Se eu fosse vocês, eu diria: eis-me aqui. Se eu fosse vocês, diria: eu estou pronto. Porque eu digo isso o tempo todo. Eu estou pronto, eu vou, eu topo, eu aceito o desafio, a luta, o que quer que seja. E eu vim para essa noite para celebrar a partida para um ponto novo. Eu vim para celebrar nessa noite algo novo que Deus vai fazer na nossa vida. Você está preparado para isso? Você está disposto nessa noite a sair da mesmice da sua vida e falar: Senhor, eu quero hoje a partida para algo novo na minha vida, algo diferente na minha vida. Nós estamos entrando num tempo de festa ampliada. Nós vamos fazer uma rave gospel. Eu quero fazer uma rave de 365 dias nesse ano. Eu quero viver desse jeito. Porque eu sei que passou o tempo de algumas lutas. Eu sei que chegou o tempo e que nós estamos prontos para uma explosão de fé. Eu quero inaugurar hoje a primeira rave gospel. Vamos entrar aí, vamos curtir, vamos desfrutar a vida. E eu tenho uma boa notícia: Deus nunca precisou de mais de uma pessoa para produzir uma grande transformação. Vocês não entenderam. Deus nunca precisou de mais de uma pessoa para produzir uma grande transformação. Se eu estiver sentado onde você está, eu falaria: eu sou esse homem. Se eu estivesse sentado onde você está, eu falaria: eu sou essa mulher, que Deus pode usar para uma grande transformação, para uma grande mudança. Porque todo um de Deus vai começar a confusão, é acompanhado de outros. Moisés fez o que fez sozinho? Não fez, ninguém fez sozinho. Mas sempre tem alguém que tem a coragem de falar: Senhor, olha, pode contar comigo. Eu estou disposto a produzir uma grande transformação. Eu vou pregar isso em outro lugar. Vocês podem ter certeza disso. Vou pregar isso lá em Uberaba. Nós vamos tocar naquela terra. E eu quero falar com os ministros nessa noite. Se vocês sentirem no coração, a hora que eu estiver ministrando, que essa palavra precisa ser colada em alguém, você pode levantar do seu lugar e até a pessoa e taca a mão na cabeça. Os ministros. Senhor, opa, essa palavra é boa para alguém. Dia 2 eu estava trabalhando aqui na igreja. Resolvi esse ano trabalhar um pouco mais. Então já comecei no dia 2. E foi muito interessante. Porque pela manhã veio um casal trazendo uma oferta, um dízimo, uma primícia. E não era uma oferta no valor habituado que eles costumam ofertar. Era algo maior do que normalmente eles fazem. E daí quando eu fui orar por eles, o Senhor me trouxe uma palavra: novos caminhos de riqueza. Diga comigo: novos caminhos de riqueza. Daí eles saíram, uma outra ligação, uma pessoa vindo para cá: pode o senhor estar aí? Não, eu estou pensando é que eu vou levar uma oferta. Não vou sair daqui de jeito nenhum.
Acabei de lembrar que eu tenho que passar aqui o dia inteiro. E a pessoa veio e me trouxe uma oferta também que não é o habitual da vida dela. Daí pus a mão sobre ele para orar, e o Senhor disse que vai produzir novos caminhos de riqueza. Ele foi embora, veio uma terceira pessoa. Diga, esse ano o povo está disposto a investir. E veio uma mesma pessoa e a mesma situação. E assim foi quinta, assim foi sexta. Até a minha irmã veio, apóstolo, estou também já com a minha primícia. O senhor já recebeu? Eu falei, não, irmã, espera até a festa das primícias. Eu fiquei até empolgado com aquilo que Deus estava fazendo, não pelo dinheiro, por aquilo que Deus disse, que vai produzir novos caminhos de riqueza. Sabe o que quer dizer isso? Só para não fugir. O apóstolo Cristiano outro dia pregou sobre Jacó, os 14 anos de trabalho que ele trabalhou, que a gente estava chegando num tempo que a bênção será nossa. O som está chegando em vocês? Está mesmo? O apóstolo Cristiano pregou sobre Jacó, que depois de 14 anos a bênção seria dele, seria nossa, que a bênção é nossa. Isso quer dizer que ele pôs fim num tempo e inaugurou outro. Amém? Então é esse tempo que está vindo, e um novo caminho de riqueza. Vem sobre nós, vai mudar a nossa maneira, que Deus vai abençoar, Deus vai ganhar, vai tocar em pessoas que nunca foram tocadas de uma forma poderosa, Deus vai inspirar pessoas como nunca foram inspiradas. Hoje um irmão veio conversar comigo pela manhã, e ele disse, eu estava passando lá do outro lado da Dutra, eu vi o senhor chegando, acelerei e vim para não deixar o senhor escapar, porque eu queria falar com o senhor agora de manhã, que alguém chamou ele para montar uma indústria. Vocês não estão entendendo nada. Alguém veio até esse irmão e falou, nós vamos montar uma indústria, eu vou entrar com todo o dinheiro, eu vou entrar com o capital, eu vou entrar com o galpão, eu vou entrar com o maquinário, e você vai ser dono dessa empresa. E deixa eu falar para vocês, não é uma biqueira, não é um ponto de drogas, não é nada disso, é uma indústria. O Walter está rindo com a Sandra porque sabe que Deus está fazendo isso na vida deles, e não foram eles, mas Deus está produzindo. O apóstolo Cristiano está falando exatamente isso. Deus não precisa mais que um dia. Essa mulher dormiu numa casa ruim, foi lá o Luciano Huck, e em 4 meses construíram uma casa nova para ela, e a história muda. Está chegando um tempo de mudança violenta de história, de comportamento. A sua bênção, a sua vitória, você trabalhou tempo para tomar posse dela. Eu posso ouvir nessa noite um grito de júbilo. Isso pode ser mais forte. Eu quero ouvir nessa noite. Eu estou trazendo para vocês boas novas do Senhor, boas novas do Senhor, boas novas do Senhor. Não mais exortar tanto, mas celebrar mais. Quando nós falamos um por todos, isso significa que Deus vai mexer no nosso caráter de uma forma poderosa, que Ele vai escrever história através da nossa vida, se você estiver disposto a ser um por todos.
você vai descobrir e ser forçado a se tornar um por todos. Você que está em casa, você vai ser um por todos, você não escapa. Ninguém pediu para você ligar a TV, você ligou, agora já está fisgado. E eu tenho uma boa notícia e uma má notícia a respeito desse assunto. A boa notícia, que isso é para todos. E a má notícia, que isso é para os que se dispuserem a viver um novo tempo. Viver um novo tempo. E eu preciso associar nessa noite o poder de um com novos caminhos de riqueza. Eu preciso nessa noite de um ambiente de fé, o que eu não estou sentindo. Aquilo que eu quero ministrar nessa noite é necessário um ambiente de fé, é necessário uma atmosfera de fé, é necessário um grito de júbilo, é necessário um coração disposto a celebrar. Diga para o seu irmão: celebra, meu irmão, celebra. Porque eu preciso que cada palavra caia no seu coração como uma bomba. Eu preciso que essa palavra entre no seu interior e produza o efeito para o qual ela está sendo liberada. Sabe, nós somos acostumados com as estruturas. Você não precisa ser engenheiro para ganhar dinheiro com engenharia. Vocês entenderam o que eu falei? Você não precisa ser engenheiro para ganhar dinheiro com engenharia. Você não precisa ser dentista para ganhar dinheiro com odontologia. Eu conheço pessoas que estão montando clínica. Eu vi em São José, vão abrir uma escola de odontologia para especialização, tudo. A pessoa não é dentista, é da área de marketing. Você não precisa. O Daniel está com a testa franzida para mim. Estou liberando todo mundo para ser dentista. Você não precisa ser dentista para ganhar dinheiro com odontologia. Isso pode ser um novo caminho na sua vida. Você não precisa ser professor para ganhar dinheiro com escola. Qualquer pessoa pode, se você tiver visão, se você tiver entendimento de mercado, aquilo que está acontecendo, aquilo que é necessário nos dias de hoje. Sem perceber, nós somos trancados dentro de um sistema e passamos a vida inteira dentro desse sistema. Nós passamos a vida inteira dentro de um sistema que foi construído. Você não nasceu, o Francisco não tem que ser advogado a vida inteira. Pode ser que o Francisco seja o maior produtor de eventos de bike e comece a produzir bike, eventos internacionais e trazer gente, e trilha, e inscrição, é 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, é o Banco Itaú patrocinando, é outra empresa. Mas nós somos encaixotados dentro de uma estrutura, Satanás vai nos fechando, e a gente não consegue olhar novos caminhos, e a gente não consegue olhar novas oportunidades, nós não conseguimos olhar aquilo que Deus quer produzir na nossa vida, ficamos presos nisso a vida inteira. E esse ano o Senhor vai começar a mexer nessa estrutura. O Senhor vai começar a trazer nas suas mãos negócios diferentes. Me digam amém, por favor. Gere nessa noite um ambiente de fé. Eu quero júbilo nessa noite. Júbilo. Porque Deus está falando, vai mudar a nossa história. Não do jeito que eu quero, do jeito que eu planejei. Quem sabe o Carlos Tadeu amanhã seja dono da revenda Honda de jato executivo.
Ué, o que te impede? Quem disse que tem que ser engenheiro mecânico, elétrico, mecatrônico, eu não sei o que é. Quem disse que o Eduardo tem que trabalhar a vida inteira com logística? Pode trabalhar com lógica, não com logística. Novos caminhos de riqueza. Diga comigo, novos caminhos de riqueza. Novos caminhos de riqueza. Há uma estrutura dentro de você que precisa ser quebrada. É tempo disso. Deus está falando isso para a igreja. Nós somos um povo apostólico. Levanta sua mão e diga: eu sou apostólico. Nós somos pessoas que abrimos caminhos. Então sobre nós já há um manto, já há sobre nós uma unção de abrir caminhos. Já há em nós uma visão visionária. Já há em nós uma visão que consegue ver oportunidades. Nós vamos ativar isso. Tem que parar de dizer: isso não é comigo. Nós passamos o tempo todo ouvindo palavras, Deus jogando palavras, Deus abençoando com palavras, e a gente falando: isso não é comigo, porque eu já estou nesse lugar, eu já estou nessa posição, eu já estou nessa profissão. Eu conheço verdadeiros gênios trabalhando em fábrica, que não precisaria trabalhar, mas tem medo. Satanás aprisionou de uma forma tal que é prisioneiro. Quero dizer porque você é um por todos. Eu vou repetir e vou declarar isso, você receba ou você não receba. Você é um por todos. Essa bênção está sobre a sua vida. Você é um por todos. Se você está sentado aqui nessa cadeira, é porque Deus tem isso na sua vida. Deus tem isso na vida desse casal que veio hoje aqui, que não sabia o que ia fazer hoje à noite. Vamos tomar ceia no sonho de Deus e chega aqui e dá de cara com essa palavra. É com você. É com quem está aqui. É com quem está aqui. Eu quero ativar a fé em você nessa noite. Nós temos o poder da herança em nós. E a gente não entende isso. E eu posso dizer nessa noite que o casamento do Kiko e da Leila tem o poder da herança, e gerou outros casamentos iguais, porque o poder da herança está sobre vocês. E daí veio Alain e Fernanda, me desculpe porque eu vou pular nomes. Daí veio o Alain e a Fernanda, que tomou posse dessa herança, e vive um casamento abençoado, de um povo evangélico, de um novo caminho. E daí veio o Carlos Tadeu e a Camila, e abriram um caminho, é um casamento de herança. E vem a Zelinda, é um casamento de herança. E vem a Stephanie e o Gleison, é um casamento de herança. E vem a Natália e o Valdemar, é um casamento de herança. E as pessoas que vão chegando, e as pessoas que vão casar aqui, vão ter casamentos no mesmo nível. Vão ser casamentos de santidade, vão ser casamentos de pureza. Porque alguém abriu o caminho. Posso falar da Lu e do Felipe? As nossas meninas desse lugar são meninas diferentes. Porque tem uma herança e estamos produzindo isso nos meninos. E você vai andar nessa herança, em nome de Jesus, em todas as áreas da vida. Caminho de riqueza. Eu posso olhar a Bíblia e ver uma Bíblia, um livro de teologia. Eu posso estudar esse livro aqui a vida inteira e não experimentar nada do que está escrito nela.
Vou repetir. Você que está me ouvindo, é isso mesmo que eu estou falando. Eu posso ler essa Bíblia a vida inteira e a minha vida não ser transformada em nada. Vem dias e vai dias, vem dias e vai dias, mas eu entendo a teologia que não serve para nada. Eu não estou desvalorizando a palavra, pelo amor de Deus. Eu estudo, eu leio, fiz faculdade, fiz teologia, aprendi. Mas a minha vida, a minha fé, não é baseado por aquilo que dizem os teólogos. A minha vida de fé é baseada na revelação que o Senhor traz para cada dia. Jericó continua sendo Jericó. As medidas do muro de Jericó continuam tendo o mesmo medida. A largura tem a mesma medida. Mas eu posso olhar para aquele muro com uma revelação de Deus e entender uma palavra tremenda. E na teologia, você vai sempre ver o muro de Jericó com as suas dimensões. Caminho de riquezas. Você pode entender isso aqui como um livro de teologia e não sair do seu lugar. Você pode ler isso aqui como um livro de teologia e ser bicudo a vida inteira. Você pode ler esse livro aqui e passar a vida inteira julgando as pessoas. Não está certo. Não está errado. Não é bem assim. Qual o teólogo que disse para Jesus? Qual o mestre que falou: tu és o Filho do Deus vivo, que veio para nos libertar? Qual foi o sacerdote que falou isso para Jesus? Pedro, um pescador. Sabe por quê? Bate a mão no seu peito e diga: a revelação precisa entrar na minha vida, porque se ela não entra, a gente fica parado no mesmo lugar. Uma igreja pequena como essa, vocês vão ver o que ela vai acontecer com ela nesse ano, a quantidade de lugares que ela vai tocar, o que Deus vai fazer. Explosão de fé, diga comigo: explosão de fé. Eu posso ver a Bíblia como um livro de fé e ser um vencedor. Eu sou um homem de novos caminhos. Eu sou inquieto. Deus me fez ficar quieto esses dias, porque as coisas estão fervendo dentro de mim, porque eu sei que é esse tempo de explosão. Ferve dentro de mim, porque muitas vezes a gente prega coisas fortes da parte de Deus e as pessoas não conseguem receber. É domingo a domingo. São as escolhas pessoais de como toca o seu nível de fé. Eu não quero ter na minha vida uma fé morta. Eu quero ser um por todos. Se você quiser também, você diga amém. E eu quero estabelecer algo nesta noite. Quero fazer uma pergunta para você: aonde você está hoje? E aonde você vai estar no dia 31/12 de 2014? Aonde está a sua vida hoje? E aonde vai estar a sua vida dia 31 de dezembro de 2014? Eu quero estabelecer com você isso. Eu gostaria de pregar essa palavra nessa noite e não pregar mais aqui esse ano, e só para aparecer aqui dia 31/12 de 2014, para falar o que essa palavra produziu. E talvez eu escute as mesmas coisas que nós escutamos esse ano, passado um ano. Eu quero que você estabeleça nessa noite algo novo para a sua vida.
Eu quero que você estabeleça algo grande para a sua vida, porque nós vamos dar a partida para isso hoje, em nome de Jesus. O que você está vendo hoje na sua vida é apenas o começo daquilo que o Senhor vai fazer. Eu queria que você visse uma nova casa, seus filhos, seu casamento. E para quem é solteiro, eu quero dizer que eu vejo casamentos em 2014. Vocês viram como tem poucos solteiros na igreja? O amém é moderado. Mas eu vejo isso em 2014. Sei que Deus vai surpreender algumas moças nesse ano com casamento. Eu sei que Deus vai surpreender alguns meninos nesse ano com casamento. Em nome de Jesus. Para quem não tem filhos, eu vejo filhos. Eu quero que você olhe para a sua vida hoje. Olha, Eduardo, se você está vendo seus filhos hoje. Mas eu vejo filhos no dia 31 de dezembro de 2014 morando lá no Vale no Bosque dos Pássaros. E para muitos outros. Menos Houston. Menos Houston. Senão depois eles vão brigar comigo. Deus tinha decidido a destruir Sodoma e Gomorra. Deus falou: eu vou destruir essa cidade. O pecado dessa cidade bateu no limite. Está lá em Gênesis 18 que nós lemos, vocês podem ler a partir do verso 17. E Deus dá uma sentença violenta. E daí Abraão vai diante do Senhor e fala: Senhor, se tiver 50 justos nessa cidade, se tiver 50 justos, sabe o que foi a motivação de Deus destruir Sodoma e Gomorra? O pecado. Eu sei que aqui ninguém peca. Verdade, aqui não. Mas o pecado move às vezes o coração de Deus a destruir algo que está estabelecido. A gente acha que está muito seguro do pecado, mas o pecado chega uma hora que Deus fala: não tem mais jeito. E Deus havia decidido destruir Sodoma e Gomorra. E como destruiu? Entenda de uma vez por todas: o pecado destrói. Repita comigo: o pecado destrói. Só que às vezes a nossa mente fica tão cauterizada que a gente já não sabe mais o que é pecado e o que é certo. Então a primeira coisa é a gente ter entendimento e falar: Senhor, eu quero quebrar as minhas estruturas que não deixem chegar aos pecados que eu cometo. Onde nós começamos a intercessão em arrependimento por pecado. E começou pelo meu arrependimento. O Senhor deu Jesus para vencer o pecado. O pecado nos faz parar. Diga comigo: o pecado me faz parar. Então, dia 31 de dezembro de 2014, vocês podem estar no mesmo lugar, porque a sua vida foi norteada pelo pecado. Não acrescentou nada. E daí vamos avançar.
E Abraão começa a argumentar com Deus. Se tiver 50 justos, e se tiver 40, e se tiver 30, e se tiver 10, sabe que Deus queria ouvir de Abraão? Que Abraão falasse: Senhor, se eu estiver lá, o Senhor não destrói. Deus queria ouvir isso de Abraão. Deus quer ouvir da igreja hoje: Senhor, não destrua a terra, porque nós estamos aqui e nós vamos transformar. Deus queria ouvir de Abraão isso. Moisés foi mais inteligente. Moisés falou: Senhor, se o Senhor destruir esse povo, risca o meu nome do livro. Se o Senhor destruir esse povo, se você está na condição de justo, você pode ir diante de Deus e falar: Senhor, tenha misericórdia de Taubaté, não destrua. Esse é o poder de um. Essa autoridade que o Senhor quer trazer sobre as nossas vidas. Levante a sua mão e diga: Senhor, não destrua a terra, porque eu sou um justo. E pode ser a igreja dizendo isto: Senhor, não destrua a terra, porque a igreja está nela. E eu estou celebrando, hein, gente? E a Bíblia inteira está cheia de exemplos disso, de pessoas se colocando nessa posição. O Senhor disse para Salomão: eu vou deixar uma tribo na sua mão, por amor a seu pai Davi. Tinha tanto reino, Salomão aprontou tudo. O apronto de Salomão não foi suficiente para que Deus tirasse tudo da mão dele, porque Davi foi um justo. Diga comigo: Davi foi um por todos. E eu quero citar, já caminhando para o final, citar mais 2 exemplos nessa noite. Deus chamou um homem, uma figura, um tipo, para libertar o povo. E eu quero deixar claro para vocês, que quando eu falo de estou aqui no púlpito da igreja, eu não estou falando a meu respeito. Eu estou falando de nós ministros. Se nós ministros tivermos consciência do nosso chamado, não preciso só eu falar, não, eu estou falando nós. Estou falando de uma figura, falando de uma pessoa, falando de um tipo. Eu sou um deles, eu sou um por todos, mas o Kiko também é um por todos, a Leila também é um por todos, a Camila é uma delas, é um por todos, a Zé, a Adri, a Zilda, o Gleison, a Stephanie, o Maurício, a Lu. É duro quando ele vai citando o nome, vai escapando o nome. Mas eu estou falando que não é para gerar soberba isso. Eu estou falando que quando fala um por todos, cabe a todos nós fazermos isso. O pastor Francisco, ser um por todos. E primeiro Deus dá a Moisés, que é a primeira figura, experiências de fé. Chama ele, mostra a sarça.
Deus dá a Moisés uma experiência de fé com o seu povo. Vai falar com o seu povo que eu te chamei, que eu te enviei. O maior desafio de Moisés primeiro foi com o seu povo. O seu povo não acreditava que havia um projeto de Deus através de Moisés. Você não acredita que tem um projeto de Deus através dessa casa, de produzir um povo, uma igreja, que é o sonho dele? Então o primeiro desafio é dentro de casa. O primeiro desafio de Moisés foi dentro de casa, não foi diante do faraó. Depois de dentro de casa, Deus manda Moisés ir ao faraó. Mas daí Deus já manda Moisés num outro nível, com sinais e maravilhas, com uma vara, mostrando aquilo que ele era capaz de fazer. Deus mandou Moisés enfrentar alguém maior que ele. Você concorda comigo que Deus não precisava tirar o povo do Egito? Por que Deus tinha que tirar o povo do Egito? Deus não podia matar toda aquela nação? Ué, ele não matou, mandar todos os primogênitos? Sim ou não? Sim ou não? Deus mandou ou não mandou o anjo da morte passar naquela noite e falar: todos os primogênitos serão mortos? Deus podia falar para aquela noite, falar: povo de Deus, fique aí guardado todo mundo, eu vou matar amanhã e vocês vão assumir essa casa. Mas Deus não podia fazer isso, por causa do caráter do povo. Deus precisava levar aquele povo por caminhos de riqueza. Vocês entenderam? O deserto era o lugar para visualizar o que estava à frente. Diga comigo: o deserto é o lugar para eu visualizar o que está à frente. Se você tem fé, você visualiza no tempo de Deus aquilo que tem à sua frente. A grande dificuldade é que nós não conseguimos visualizar aquilo que está à nossa frente quando nós estamos no deserto. E daí Deus precisa levar aquele povo pelo caminho do deserto. Deus não colocou a terra prometida depois que o povo saiu. Quando o povo saiu do Egito, a terra já estava lá. Quando Deus te chamou, Ele já sabia o que Ele tem para a sua vida. Quando Ele te chamou, Ele já sabe onde Ele quer te levar. O seu problema é que não sabe se comportar no deserto. O problema é que você não consegue visualizar que existe uma terra prometida esperando por você, que tem uma terra que mana leite e mel. Você está aqui hoje sentado me olhando com essa cara de quem não está gostando da história, e vai passar o ano inteiro no deserto sem ver o que Deus vai produzir no nosso meio. E eu já posso celebrar, porque eu vejo o que Deus vai produzir no nosso meio. Você pode ficar parado, você pode ficar com essa cara de bobo, mas eu não vou, porque hoje eu já estou esperando 2014, eu já estou esperando 2015. Estou liberando uma palavra tremenda sobre a vida de vocês, para mudar a história. E Deus falava que 40 anos
40 anos chegou, é o tempo da sua celebração. Está aqui, ó, escrito. Aqui, ó, Kiko. Está aqui, Kiko, 40 anos. Isso o Senhor me dava quando eu preparava a palavra. Você está achando que eu venho aqui de orelhada para falar isso para vocês e animar vocês a serem felizes? Eu não, vou fazer isso no stand-up, então. Me junto ao Felipe Arcas. Formamos uma dupla criativa. Eu não estou aqui animando vidas. Eu estou aqui gerando fé. O meu negócio é fé. O povo não conseguia ver a terra prometida. Nós não conseguimos ver nada. Para você uma semente é uma semente. Para outros uma semente é uma floresta. E aonde começou tudo? Na saída do Egito. Numa ceia. O quê? Numa ceia. Porque Deus falou, antes de vocês arrancarem, faça uma ceia e chame as pessoas para celebrar que o dia da liberdade chegou. O dia da liberdade chegou. O dia da liberdade chegou. Hoje o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? O que eu vou fazer? Vocês não vieram no culto do dia 31. Vocês sabem que está batendo aqui voltando, né? Mas eu não vou falar. Mas no dia 31 nós pegamos tudo que nos serviu. Em 2013. Rasgamos tudo. Pessoas, projetos, gente, dívida, tudo. Ó. E hoje nós estamos com o coração livre. Para partir para aquilo que o Senhor tem. Para ver aquilo que o Senhor tem. E o deserto é para visualizar. Foi para visualizar, foi para treinar. Jesus é essa figura. Jesus é a nossa terra prometida. Nele eu tenho tudo. Eu sei que vocês não dizem amém porque vocês não creem nisso. Mas eu vou dizer para vocês. Jesus é minha terra prometida. Ele disse que eu posso tudo nele. Ele disse que eu vou ao coração do Pai através dele. Eu sei que ele rasgou o véu de cima a baixo. Ele é a minha terra prometida. Eu quero falar para você de novo. O povo no deserto não via a terra prometida. Nós não vemos a terra prometida. Quero que você feche seus olhos hoje. Nenhum ministro grudou a palavra em você. Nenhum ministro viu e entendeu o que eu estou falando nessa noite, ministro, que é para você grudar na pessoa essa palavra de fé. Olha onde você está, olha hoje sua terra prometida. Visualize, feche seus olhos. Isso não é mentalização, nada. Eu estou te dando a oportunidade de fazer um exercício de fé. Com quantas empresas você vai terminar esse ano de 2014? Quanto de bênçãos Deus vai mandar? Quanto de negócio Deus vai mandar na sua vida em 2014? Olha isso, olha aquilo que Deus está desvendando na sua vida nessa noite. Olha sem cessar. Não fique preso.
Dê oportunidade. Dê oportunidade nessa noite. Dê oportunidade nessa noite. Dê oportunidade nessa noite. Visualize nessa noite. Deus tem coisas tremendas na nossa vida, mas é necessário fé, ver hoje no começo do ano, aonde nós vamos chegar. Eu quero pôr isso sobre a vida de vocês. Novos caminhos de riqueza. Feche os seus olhos e diga dentro de você: novos caminhos de riqueza. Novos caminhos de riqueza. Diga comigo: novos caminhos de riqueza. Novos caminhos de riqueza. E vocês me conhecem, sabem que eu não estou falando de dinheiro pessoal, não. Eu estou falando que Deus estabeleceu algo grande sobre as nossas vidas. Jesus é o poder máximo do um, e nós estamos nele. Toda vez que eu me manifesto como um por todos, eu me manifesto como Ele, porque Ele está enxertado em mim e eu nele. Eu estou na vitória dele. O que Ele venceu, eu venci junto com Ele. Por isso eu posso dizer: eu tenho o poder do um na minha vida, que é o Espírito Santo de Deus. Ele me inspira. Ele é o poder máximo do um. O deserto era um novo caminho para ser tratado, e você aprender a ver pela fé o que Deus tem. Diga comigo: o deserto é um novo caminho. É nele que você aprende a visualizar a frente. Se você ficar chorando hoje, você não está visualizando a frente. Pare de chorar. Tome posse, celebre, grite, assobie, aplauda, dança, mas não faça do culto algo comum na sua vida. O deserto era um novo caminho, no fim dele havia uma terra prometida, uma terra próspera. E a saída foi a saída dos apóstolos também. Foi a ceia. Uma ceia de um tempo com Moisés. Jesus reúne os 12 e fala: vamos cear. E eu vou ensinar para vocês o que é corpo, o que é sangue. Eu vou ensinar para vocês que você é o corpo. Mas nós caímos na enganação romana, que diz que o corpo é aquela hóstia, com muito respeito a eles. Mas o corpo não é aquilo. O corpo sou eu e é você. Entenda que você é o corpo de Cristo, andando sobre a terra. Você é o corpo de Cristo, manifestando toda a sua glória, todo o seu poder sobre a terra. Não mais um pãozinho. Sabe por quê? Porque o pãozinho tira de mim a responsabilidade de manifestar o Cristo ressuscitado. E quando sou eu o corpo, não fiquem indignados com isso. Isso é uma verdade que nos ensinaram errado a vida inteira. Nós somos o corpo. Nós somos o sangue dele na terra. Nós somos a vida dele na terra.
Deus está trazendo nesse tempo uma nova dimensão de fé, um novo entendimento de fé para aquilo que Ele vai produzir. Diga comigo, a igreja não vai perder a batalha que ela está envolvida. Amém? Amém, amém, amém. A ceia, pode trazer aqui. Pode trazer a ceia. A ceia é o início de uma saída para a terra prometida. E olha que interessante. E às vezes você fala, eu sei, o que é? O que tem? Quer que olhe para eles? Olá. E olha que interessante, depois que Jesus ministra a ceia com os 12, Pedro nega, Judas trai, Jesus sangra, transpira sangue, é preso, vai diante do sinédrio, sofre o castigo, recebe a crucificação. Acabou aí? Acabou quando ele diz está consumado. O diabo, quando entendeu que ele falou assim, está consumado, gente, é tempo de festa, nós acabamos com o projeto de Deus. Mas Deus havia plantado um novo caminho para o homem. Jesus foi o caminho em que o diabo foi surpreendido. Quando Jesus falou, está consumado, foi o maior foguetório no inferno. Parecia a torcida do São Paulo no início de campeonato. Mas aí Jesus desceu na mansão dos mortos. Jesus visualizava a sua terra prometida. Tchau para vocês. Veio a ressurreição, tudo estava vencido. Jesus abriu um novo caminho de riqueza. Pare de pensar em novo caminho de riqueza só em dinheiro. O dinheiro apenas é embutido, o dinheiro é a menor parte. Você vive pelo dinheiro? Tem muita gente que vive pelo dinheiro. Você está vivendo pela menor parte. E hoje é a nossa saída para um novo tempo. Nós estamos na ceia. Estiveram na ceia para sair para o deserto. Estiveram na ceia para Jesus lançar os 12. E a sua igreja hoje se reúne na ceia para uma nova partida em nome de Jesus, numa nova dimensão. E você possa ver a terra prometida, possa ver aquilo que Deus tem para você. Meus irmãos da internet, obrigado pela sua paciência. Perdão pelas brincadeiras, a gente se empolga, às vezes falando aqui, mas nós oramos por vocês o tempo todo, nós buscamos o tempo todo nos aprimorar para usar esse instrumento poderoso, para chegar na sua casa com excelência. E quero convidar você para amanhã estar assistindo com a gente o nosso culto, por volta de 8h30 começa a palavra. Quem vai estar ministrando a palavra amanhã é o apóstolo Cristiano. Na terça-feira, na nossa escola de profetas, vai ser a profeta Camila. Nos acompanhe. Sei que Deus nos conectou nesse dia. Sei que Deus tem nos conectado. Sei que Deus tem produzido algo. E nós vamos gerar fé. Nós somos um novo caminho de riqueza. Em nome de Jesus. Um bom domingo, esteja com a sua família, desfrute da sua família. Se você trabalha, desfrute do seu trabalho. E que o Senhor possa te abençoar e te dar um 2014 como um ano que você nunca viveu, aonde você é um por todos. Deus abençoe.